Capítulo 8 Meses dos Demônios, Parte 1. Para desenvolver bem o território, ele deve criar raízes a partir daqui. Se a terra é ruim, ela pode ser recuperada, se o território for muito pequeno, se puder ser expandido, mas toda a conversa é inútil se as pessoas saírem. Se o terreno pudesse ser abandonado a qualquer momento, quem iria querer comprá-lo? Quem estaria disposto a investir? Depois que o ministro assistente foi embora, Roland ligou para Carter, seu cavaleiro-chefe. Monte seus homens, vá e encontre alguns guardas locais, caçadores ou fazendeiros, eles devem ter vivido aqui por mais de 5 anos e experimentado os meses dos demônios. Seria ainda melhor se houvesse alguém que lutou contra isso. O cavaleiro saudou e saiu. Roland esfregou a testa e continuou a olhar para os dados agregados. As principais exportações da cidade fronteiriça eram os minerais e peles de animais, enquanto as importações a granel eram itens alimentares. Tudo seria transportado através da fortaleza de Longsong ou diretamente através do rio Xishui na cidade de Vilov. Havia todos os tipos de minerais: ferro, cobre, enxofre, cristal, rubi, safira. Foi completamente além do conceito de minerais associados. Pensou no que Ana dissera uma vez: a área de mineração na encosta norte tinha sido supostamente o esconderijo subterrâneo de um monstro desconhecido, e até agora, o fundo da mina e o número de garfos ainda eram desconhecidos. Os minerais não foram pagos com a realeza de ouro do reino. Em vez disso, eles foram precificados de acordo com os alimentos que chegaram. É lógico que desde que as gemas pudessem ser consideradas um luxo, que nos últimos 5 anos a cidade fronteiriça poderia salvar um grande excedente de grãos, mas no final não havia excedente. Em outras palavras, a produção anual de mineração da cidade fronteiriça era suficiente apenas para fornecer as rações para 2.000 pessoas por ano. Antes que o príncipe chegasse aqui, a cidade fronteiriça era governada por um duque que também tomava conta da fortaleza de Longsong. Derreter o minério ainda pode ser apreensível. Do ponto de vista deles, eles poderiam economizar comida e tinham um aviso para os monstros. O comércio de peles era parte da receita do próprio local. Eles foram para o oeste da floresta, caçaram alguns pássaros e outros animais e os venderam para a fortaleza Longsong ou para os moradores da pequena cidade de Vilovleaf. Por causa disso, nenhuma transação foi feita na cidade fronteiriça e, portanto, nenhum imposto poderia ser cobrado. Roland pensou. Desde que ele veio, não pode continuar assim. Os minerais não devem mais ser precificados de acordo com a comida. O ramo do rio Xishui atravessa todo o reino e seu fluxo não foi bloqueado. Havia um distribuidor para o transporte, por isso, mesmo que não pudéssemos mais comprar comida da fortaleza Longsong, ainda havia outros lugares que poderiam fornecê-los. O pré-requisito era que ele fosse capaz de se defender daqueles malditos monstros aqui na cidade da fronteira. Carter trabalhou rapidamente. No dia seguinte ele já havia encontrado 2 guardas e um caçador local. Estes 2 homens são da patrulha da cidade de fronteira. Eles são os únicos com a responsabilidade de acender o farol de fogo a cada ano. Este caçador disse que ele tinha cruzado os braços com os demônios, e até retornou como uma cabeça de animal demônio, que ele pessoalmente cortou com suas próprias mãos. As 3 pessoas se curvaram simultaneamente. Roland acenou com a cabeça e permitiu que se levantassem. Um deles se adiantou para falar. Sua honra, respeitado príncipe, Sua Alteza, o primeiro guarda que foi chamado, estava muito nervoso para sequer falar claramente. Brian e eu são as pessoas. Quando começa a nevar, nós iremos para a encosta norte da área de mineração, para a Torre Beacon. Lá está. Primeiro possível. É o primeiro ponto onde os movimentos dos demônios podem ser vistos. Se eles cruzarem em grande número, vamos nos esconder na floresta. Ignite as chamas, e do estreito, estrada estreita nós nos retiraremos para o barco que nós preparamos de antemão, então nós partimos. Já que vocês 2 estavam juntos, deixe seu parceiro responder. Roland cobriu o rosto e balançou a cabeça. As bestas demoníacas, elas podem ser mortas.
O outro guarda também estava muito nervoso, mas pelo menos ele não gaguejou. Sua Alteza, deveria ser possível. Eles costumavam ser apenas animais comuns na floresta. Embora tenham ficado loucos e ferozes pela influência do mal, eles ainda poderiam ser mortos. Dura cada segundo dos demônios, a fortaleza de Longsong despachará sua cavalaria para eliminar os remanescentes de monstros demoníacos entre a terra da fortaleza e a cidade fronteiriça. Quanto tempo duram os meses do demônio? Geralmente entre 2 e 3 meses, depende do sol, disse Brian. Depende do sol? Prolan perguntou em dúvida. Sim, explicou o guarda, Sua Alteza veio a esta cidade não muito tempo atrás, então você não sabe disso. Na cidade fronteiriça, quando a neve começar a cair, não parará até que o sol brilhe novamente. Só então o nevar vai parar. Então quando a neve derrete, é a marca que os meses do demônio terminaram. Prolan relembrou o passado. Pelo menos não era assim em Grey Castle. Basicamente no dia seguinte acaba com a neve, também o sol parece ser diferente. É exatamente assim. O maior número de demônios que eu experimentei foi há 2 anos. Durou quase 4 meses e muitas pessoas não conseguiram aguentar. Por que é que as reservas de grãos da fortaleza de Longsong não deveriam ser grandes o suficiente? Perguntou Roland. O rosto de Brian ficou um pouco irritado. Eles têm o suficiente. Mas Reynolds, o funcionário da administração municipal que é responsável, declarou que a produção de minério era suficiente apenas para comprar comida por 3 meses. Pelo quarto mês, um novo lote de minério teve que ser entregue. Mas os meses dos demônios não tinham terminado, então não podíamos deixar a fortaleza. Então foi o que aconteceu, eu entendo. Eles eram simplesmente tolos que alienavam o povo. Se a fortaleza Longsong tratasse as pessoas que viviam nas fronteiras com bondade como o calor do vento da primavera, elas provavelmente gostariam de ficar e não partir. Mas no momento parece que o grupo de pessoas no controle da fortaleza Longsong estava não do tipo bom. Roland fez um sinal para que a última pessoa se apresentasse e respondesse, enquanto colocava seu nome em seu coração. A terceira pessoa parecia corajosa e forte. Com uma altura de 6 pés fez Roland sentir uma grande pressão. Felizmente, ele se aproximou e caiu de joelhos. Você disse que matou um demônio antes. Sim, sua honra. Sua voz era baixa e rouca. Uma das espécies de javali, uma das espécies de lodos. Espécies. Roland repetiu. O que você quer dizer? Este é o nome da besta demoníaca, Sua Alteza. Quanto mais feroz o animal estivesse antes da variação, mais difícil seria lidar com a variação. Eles teriam os pontos vantajosos de seu corpo ainda mais fortalecidos. Para o javali, o pelo das costas ficaria extremamente duro. Seria difícil machucá-lo com uma besta, mesmo que estivesse dentro de um raio de 50 jardas. Para as espécies de lobos, elas se tornam mais astutas, e sua velocidade de corrida é incrível. A fim de matá-lo, uma armadilha tem que ser configurada com antecedência. A força se tornaria mais forte e o jejum ainda mais rápido. Roland assentiu. Mas eles ainda são animais. Eles são, mas eles nem são o tipo de inimigo mais aterrorizante. O caçador falou até este ponto e teve que engolir sua saliva antes que ele pudesse continuar falando. O pior deles é a espécie misturada. Eles são verdadeiramente o diabo encarnado. Só o inferno é capaz de criar um monstro tão horripilante. Eu vi um híbrido. Não possuía apenas membros fortes parecidos com bestas, em suas costas havia até mesmo um par de asas enormes, e era capaz de voar distâncias curtas. Sempre soube onde eu estava, não importava o quanto eu tentasse me esconder, sempre poderia me encontrar. Não estava caçando a presa, Sua Alteza, estava apenas brincando com a presa. Liu levantou a roupa, mostrando uma grande cicatriz que se estendia do abdômen até o peito. Perdi minha consciência e caí no rio Xishui. Tive a sorte de sobreviver. Existe tal monstro? Roland achava que esse mundo estava se tornando cada vez mais uma fantasia.
Um muro forte pode bloquear todos os tipos comuns de bestas demoníacas, mas se eles pudessem voar, o que ele deveria fazer? As espécies mistas devem ser muito raras, certo?